ainda sobre a importância da gente conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, por que nós devemos aprender a palavra de Deus? Acabamos de cantar aqui que nós devemos aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque Deus é quem cuida da gente. A partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus e aplica, se torna praticante, como diz lá em Tiago, né, que a gente se torna praticante da palavra de Deus, Deus começa a cuidar da gente, porque nós começamos a andar debaixo da sombra das suas asas. Então, é extremamente importante para nós aprendermos a palavra de Deus. O livro, Paulo cita na carta de Tiago, ele diz que a gente deve se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra na verdade. Amém? Então nós vamos fazer isso. Nós acabamos de ler aqui em Isaías. Isaías estava falando aqui, provavelmente o povo ia para o exílio, né? E o povo seria levado cativo. Os seus nobres, algumas versões dizem, os seus sábios terão fome e sua multidão se secará de sede. Então, isso muitas vezes pode estar acontecendo conosco nos dias de hoje, né? A palavra de Deus que se a gente parar de falar, até as pedras vão clamar, porque o povo aí fora, com certeza, eles têm fome, não fome material e não sede, mas sim fome e sede da palavra de Deus, não é? Na verdade, nós somos o tempo todo bombardeados por informações aí fora no mundo que são contrárias à palavra de Deus, não é? Nós temos um versículo que nós sempre lemos ele aqui na igreja, Romanos 10:17, você não precisa abrir, eu tenho certeza que você sabe decorado esse versículo, Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É interessante que o versículo diz que a fé vem pelo ouvir. O que é que nós estamos ouvindo aí fora? O que é que nós estamos ouvindo? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus, não pelo ouvir o que o mundo está dizendo aí fora, sobre muitas e muitas teorias. E hoje de manhã eu quero incomodar você. Eu quero incomodar você sobre um tema que vem borbulhando dentro do meu coração há algum tempo atrás. Né? Há um determinado tempo, a gente andando de bicicleta, eu e o Eduardo de Rielma, e ele me emprestou um DVD muito interessante, e o DVD falava sobre a origem de tudo, como tudo começou. Um DVD muito interessante. E nesse DVD, é um DVD lançado pela editora Fiel, um físico, um brasileiro, estudante que estudou física, fez mestrado numa universidade dos Estados Unidos. Não é? Já conversei também com o pastor Vinícius, que também é conhecedor desse assunto também. Nós já conversamos e ele já leu, já viu também esse DVD. E ele tem mestrado em universidade dos Estados Unidos, e onde ele diz que existem evidências científicas fortíssimas que o mundo que a gente vive, ele não evoluiu, ele foi criado. E existe um Criador, que é o nosso Deus. É interessante, eu pedi para cantar essa música hoje, que Deus cuida de mim, para a gente aprender um pouquinho ali, mas antes dela, uma música me chamou a atenção, né? Que falava sobre o Deus do universo. A gente acabou de cantar ela aqui. Quando eu escutei, né, a música, eu digo, testificou aqui da palavra, que a gente vai compartilhar um pouquinho essa noite, não é? Então, muitas vezes nós somos bombardeados no mundo, né, por informações de que o mundo começou assim, o mundo evoluiu, partiu do nada, de uma explosão, não é? Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz é a verdade para nós. O que a palavra de Deus diz, não importa como, é a verdade. Só que para a gente fica fácil que nós temos a fé em Jesus Cristo. O mundo lá fora precisa sempre de evidências para poder. O mundo lá fora é igual a Tomé. Não é? Tomé, ele andou com Jesus o tempo todo, foi um dos 12, viu Jesus Cristo
provavelmente ressuscitar mortos, curar aleijados, curar cego. Mas quando Jesus Cristo morreu, que disse que ia ressuscitar, ele disse: se eu não ver, não colocar o dedo na ferida, eu não acredito. O mundo lá fora é assim. Se não tiver evidências, se não tiver provas, o mundo lá fora não acredita. E muitas vezes o mundo chama a gente de louco, chama a gente de alienado, não é porque nós cremos, mas eu quero trazer uma palavra hoje à noite. Eu não vou muito entrar muito com teorias, não vou fazer isso, mas vou tentar achar aqui na palavra alguma coisa que vai te mostrar que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é luz, que Deus, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos adorando Ele. Me pediram o título da ministração, é comum, você sabe disso, eu coloquei, Conhecendo o Criador. Como é que a gente conhece a Deus? Também através da sua palavra. Não é à toa que o próprio Deus chegou para Josué e disse: ó, medita nesse livro dia e noite. Fica lá meditando dia e noite. Não é ler, é meditar dia e noite. É ficar ruminando. Você já viu um boi quando ele vai dormir? Né? À noite ele fica ali ruminando tudo aquilo que ele mastigou o dia todo. Então, na palavra de Deus, realmente é mastigar. É você ler, é você chegar à noite e ficar pensando. Uma vez o pastor João Roberto disse: olha, você sabe como é que a gente medita na palavra de Deus? Não. É fazer a mesma coisa que você faz quando você tem um problema. Não sai da tua cabeça. Não é verdade? Quando você tem um problema ali, você fica o tempo todo na sua cabeça pensando como você vai resolver. Se a gente fizer o contrário, fizer isso com a palavra de Deus, a gente sempre cantou que o meu Deus é maior do que meus problemas. Amém? Então eu quero trazer isso para você essa noite. E para começar, eu sempre trago uma comparação. E uma vez eu cheguei em casa, né? Cheguei lá na minha casa e Milena tinha feito um pão recheado, né? Que algumas pessoas aqui nas festas do diácono já comeram, né? E eu peço ela para não fazer aquele pão, porque quando eu faço eu vou ter que aumentar minhas pedaladas, porque é bem calórico, né? Eu cheguei e ela tinha feito, estava o pão lá em cima, feito, né? Um pão delicioso, um pão recheado com calabresa, queijo, essas coisas. Uma delícia. Bom, mas aí existem duas formas de é, você explicar como é que aquele pão chegou ali, né? Existe uma forma, a primeira forma, que ela simplesmente pensou em fazer aquele pão, foi no supermercado, comprou a quantidade de ovos correta, comprou a quantidade de farinha correta, comprou a quantidade de calabresa e queijo, creme de leite, tudo mais corretamente, processou aquilo tudo ali num processadorzinho, juntou, pegou toda a farinha de trigo, colocou os ovos dentro, misturou, bateu, tudo direitinho, colocou no forno e assou. Ou seja, ela criou aquilo tudo ali pensadamente, de forma correta, planejou aquilo tudo. Se ela tivesse planejado errado, ele tinha queimado, passado do ponto, alguma coisa, ou ficaria duro. E colocou, e o bolo chegou ali em cima, e eu cheguei, o pão estava pronto. E existe a outra forma de pensar que ele estava ali, que simplesmente ia passando um carrinho do supermercado com ovos dentro, e trigo com os mesmos ingredientes, e simplesmente aquele carrinho ali explodiu do nada, explodiu, bum, deu uma explosão, os ovos subiram, quebraram, né? E se juntou com a farinha, que se misturou tudo, né? Misturou os ovos com a farinha, o queijo derreteu, a calabresa também, pela explosão, pela força do impacto, foi toda destroçada, juntaram os dois, no calor da explosão, aquilo ali, aquele bolo assou e ele caiu pronto ali. É mais ou menos assim que o mundo diz que o mundo começou. Não é verdade? É assim que a gente escuta aí fora, não é? Quando a gente chega aqui no dia de domingo, aqui é muito bom, é muito fácil, a gente está na igreja, está no meio dos irmãos, mas quando chega a segunda-feira, que a gente está lá fora, para o mundo a gente dizer que Deus criou o mundo parece ser loucura, mas é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E existem fortíssimas evidências que o mundo existe. Existe hoje duas teorias, vou falar o nome teoria mesmo, que é essa teoria, que acha chamada teoria do Big Bang, e tem a teoria da criação.
Aí o pessoal sempre diz, não, então a teoria da criação é coisa criada por crente para tentar provar de que o mundo não foi criado dessa forma, o mundo evoluiu. Não, a teoria não é uma teoria de crente. Tá? Primeira coisa que eu vou te dar base para ser sustentada. A Bíblia surgiu antes de qualquer livro de biologia. Primeiro veio a teoria, primeiro veio a criação. Por que eu estou chamando de teoria? Porque tanto uma como outra não se pode provar. Ninguém pode provar que o mundo evoluiu, cientificamente falando. Ninguém pode provar que o mundo evoluiu. Também ninguém pode provar, ir para um laboratório e provar que o mundo foi criado. É por isso que Deus colocou a fé dentro de mim, dentro de você. Mas existem evidências que provam isso. Existem evidências que provam que o mundo foi criado por Deus. Tá? Então, essa teoria, né, foi desenvolvida por um físico. O nome dele é Stephen Hawking, que desenvolveu que o mundo evoluiu de uma explosão do nada, né? E a gente até riu aqui com a questão do pão, né? Senão o pão ele podia ter se criado através de uma explosão também, caiu tudo organizadinho, bonitinho, né? E onde nós que somos crentes somos bombardeados o tempo todo. Se você ligar a sua televisão na Discovery, vai estar lá ensinando as suas crianças e aos teus filhos que o mundo foi evoluído, né? Então, aí você vê a importância de você trazer o seu filho para vir para a escola bíblica dominical, vir aprender da palavra de Deus. Lá em cima vai ter pessoas ensinando o teu filho a maneira correta de você aprender a palavra de Deus, de mostrar a ele que Deus é o Criador. Porque você já começa a botar na cabecinha dele desde criancinha. E quando ele chegar lá fora aqui e escutar as outras teorias, ele vai ser obrigado realmente, para poder passar num vestibular, para poder passar numa prova, a colocar ali na prova. Mas no coração dele ele vai saber que aquilo está errado. Né? E existe até uns que eu já vi até debates mais acalorados dentro de sala de aula, né, de gente que realmente não concorda. Né? Nós temos, graças a Deus, temos pessoas capacitadas lá em cima, inclusive professores de biologia ensinando as crianças lá em cima. Tem uns professores de biologia que vêm ali, como lá em Campinas, das bandas de Maceió, que são legais, que eles acreditam, né? Luciane está ali, né? Que eles acreditam, né, na maneira correta. Mas por força, né, de lei, por força, se ensina na escola ainda a maneira incorreta. Vejam a importância de você, daqui a algum tempo, eleger as pessoas certas. Vejam a importância. Já existem pessoas que estão tentando colocar dentro da escola a teoria da criação, a palavra de Deus. Vejam a importância de eleger pessoas corretas. Amém? Não é engolir tudo aquilo que vem. Não é simplesmente porque a partir do momento que a gente tem fome e sede, como a gente acabou de ler aqui, a primeira comida que vem a gente engole. Não é? A primeira comida que vem, o povo lá fora tem fome e sede. Carecem da glória de Deus, como não acham, engolem qualquer coisa. Não é verdade? Então existe a importância. Então aí vem o professor e simplesmente coloca na cabeça dele. A Bíblia diz em Atos 17:11, tá? Você pode abrir a Bíblia lá em Atos 17:11. Um texto também conhecido, mas eu vou trazer uma outra revelação para você, certo? Atos 17:11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica, aqueles que eram menos nobres, que não examinavam a palavra de Deus com toda a avidez, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá esse pai perturbar o povo. Então eu vou parar nesse texto aqui, mas você vê, está escrito no livro de Atos, que foi escrito provavelmente por Lucas, que era um médico, e que no próprio livro de Atos, não é? O próprio médico, Lucas, diz que Jesus Cristo ressuscitou
e não se podia contestar por nenhum tipo de prova, por provas infalíveis, e ele era médico, era um homem de ciência, era um homem estudado, que simplesmente deve ter dado muitos atestados de óbitos, morreu, mas ele teve que andar com um que morreu com 3 dias, ressuscitou, andou aqui na terra com provas infalíveis. E ele simplesmente colocou aqui que os crentes de Beré eram muito mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles simplesmente iam procurar ver se aquilo era verdade. Deixa eu ver, deixa eu examinar aqui. Deixa eu ver se realmente o mundo foi desse jeito mesmo. É verdade, é desse jeito, está escrito aqui. E por isso eles foram chamados de mais nobres. E o que aconteceu? Aqueles que não tinham conhecimento, ou seja, o mundo lá fora, que não acreditavam, vieram até Bereia para excitar o povo contra eles. Ou seja, é assim que o mundo fala, chamando a gente de quê? De alienado, não é verdade? Mas nós temos a palavra de Deus, o conhecimento, nós adoramos Ele pelo poder da sua palavra. Amém? O mundo chama a gente de alienado, mas eu fui para uma formatura da minha cunhada, né, da irmã de Milena, foi para a formatura dela, e eu estava parado assim, vendo assim, meu Deus do céu, o mundo me chama de alienado, olhando assim. Aí eu vi um monte de jovens assim, sei lá quantos, muitos mesmo assim, um cara cantando, disse, não, vamos fazer a dança da panela de pressão. Todo mundo bota a mão na cabeça, estira a mão. E ainda me chamam de alienado, porque eu acredito na palavra de Deus. E todo mundo fazia. Eu nunca tinha ouvido essa música, nunca tinha visto nem nada, mas os caras estavam lá, todo mundo dançando lá. E ainda me chamam de alienado. Como? Não é verdade? Então a palavra de Deus é a verdade para a gente. Nós devemos dedicar tempo a Ele. É de rir mesmo, só que eles não estavam rindo, eles estavam simplesmente fazendo, obedecendo uma voz de comando, não é verdade? Então o que a palavra diz para mim, a palavra é a verdade. Se a palavra diz que o mundo foi criado em 6 dias, ele foi criado em 6 dias. Se a palavra de Deus diz que nós surgimos de um único homem e uma única mulher, nós surgimos de um único homem e uma única mulher. É a palavra que ela diz. E existem muitas e muitas evidências que provam isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas. Tá? Porque primeiro nós temos que dedicar tempo à palavra de Deus. Para a gente estudar isso aqui. Existem 2 modos da gente. Existem 2 palavras que definem tempo na Bíblia. Um é o Cronos, que é a minha idade cronológica, é o tempo que a gente conta normal, né? A minha idade, tudo. Mas para Deus, que Deus não tem começo nem fim, para Ele o tempo é o Kairos. É aquele tempo que você dedica a Ele, para você poder aprender da palavra. Então, a minha idade no tempo, Cronos, eu tenho 39 anos de idade. Mas a minha idade no Kairos, o tempo que eu dedico a Deus, será que eu tenho 39 anos? Com certeza não, tem bem menos do que isso. Não é porque ele conta aquele tempo que você está dedicando a ele. Né? Quando a gente vai ler a Bíblia fala sobre o tempo que Salomão demorou para fazer o templo do Senhor. E existem 2 passagens na Bíblia que um diz um tempo que demorou tanto tempo e outra diz que demorou menos tempo. Mas por quê? Porque durante aquele tempo houve interrupção, o povo de Deus foi levado várias vezes cativo. Várias vezes. E aquele tempo que eles não serviam a Deus, Deus não contava. Porque Deus quer que a gente simplesmente se dedique à palavra dele. É por isso que a gente entende agora, quando ele manda Josué, medita dia e noite. Quando a gente abre a Bíblia em Salmo 1 e diz que, né, que a gente deve também meditar na palavra de Deus de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja a sua folha não cai, e o seu fruto dará na estação apropriada. Muitas vezes que a gente lendo e semeando a palavra de Deus, aí o fruto vai ser colhido na hora certa, na época certa, na estação apropriada. Cada fruto tem o seu tempo na sua estação apropriada. Faz todo sentido agora, depois que a gente vê isso, quando a gente abre a Bíblia, você não precisa abrir agora em Salmo 90, capítulo 12, que
Davi diz, ensina-me a contar os teus dias, para que eu alcance o coração sábio. Contar os dias. É muito fácil assim. Por que eu vou contar meus dias? Eu já sei a minha idade, mas e a minha idade para Deus? E o meu tempo? Eu consigo contar agora o meu tempo para Deus? Estou falando para mim, tá, gente? Para mim. O ouvido mais perto que tem aqui é o meu. Então eu preciso aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Porque Deus é quem cuida de mim. Ele é quem cuida, né? Na sombra das suas asas. A Bíblia diz também em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, não é? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora, vamos lembrar do nosso Criador agora, antes que venham os maus dias e diga, não tenho nele mais contentamento. Então eu preciso lembrar de Deus agora, né? Nós precisamos colocar nos nossos jovens, a partir lá de cima, nas nossas crianças, tudo, para lembrar de Deus desde a criancice. Lembrar desde o começo que Deus o fez ali. Não é verdade? Porque senão vai vir os maus dias e eu digo, não tenho neles contentamento. Porque às vezes a vontade de Deus não é a minha vontade. Muitas vezes nós queremos uma coisa, mas Deus sabe o melhor para mim. E aquela vontade de Deus não é a minha vontade, mas a gente sabe que a vontade de Deus, que a gente conhece, ela é boa, perfeita e agradável. Muita gente, quando viu a palavra de Deus, simplesmente não obedeceu. Teve deles até que fugiu. Se você olhar lá no capítulo do livro de Jonas, ele, quando conheceu a vontade de Deus, ele fugiu. Mas aí depois ele voltou, né? Ele voltou, fez a vontade de Deus, não é? Porque muitas vezes ela pode não aparecer, porque ela vem no tempo certo. A vontade de Deus, os frutos, eles vão vir no tempo certo, tá? Eu acredito nessa palavra aqui, porque ela simplesmente, ela diz que ela é a verdade, ela é apta para o ensino, né? A palavra de Deus é a verdade. Eu fui ler esse versículo ontem à noite, ele diz que toda a palavra é apta para o ensino, para a repreensão, para a educação, para tudo. Quando ele fala que ela é apta para o ensino, a palavra de Deus, é porque ela serve para ensinar tudo. E eu vou mostrar daqui a pouco algumas coisas aqui que está na palavra de Deus há um tempão e que agora que a ciência começa a descobrir. Só que quando a gente examina aqui, ela já está lá, ó, há um tempão, na palavra de Deus. Amém? Então, a palavra, com certeza, para mim, é a verdade. Tá? Quando a gente... Isso está em João 17, 7, tá? Mas por que a palavra de Deus, para mim, também é a verdade? Ela simplesmente porque ela diz? Não. A palavra de Deus ela é infalível. É um livro que continua até hoje. É o livro provavelmente mais antigo do mundo, mas é o mais lido também do mundo, não é? E ela simplesmente não tem contradição. Se você abrir a Bíblia em Gênesis 1, vai falar da criação do mundo. Se você abrir a Bíblia em Gênesis 2, ele vai falar da árvore da vida. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse 21, ele vai falar do novo céu e da nova terra, criação do novo céu e da nova terra. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse 22, ele vai falar da árvore da vida também. Aí, nessas horas que a gente começa a entender, quando Deus diz que eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o Criador de tudo. Então, a palavra de Deus não é. Eu pedi um livro. É a verdade, a palavra de Deus. Eu pedi um livro essa semana, me deram uma disciplina para ensinar. E eu não tinha um livro. E eu fui pedir um livro à editora, né? E eu, por ser o professor da disciplina, eles mandam um exemplar de cortesia para mim, não é? E assim, eu conhecia já o livro, não é? Mas eu não tinha. Eu conhecia ele nos tempos que eu fazia graduação, mas eu não tinha esse livro e tinha estudado por ele. Aí eu pedi o livro pela editora. Assim, para minha surpresa, esse livro ele já estava na 7ª edição. Já estava na 7ª edição. E eu fui dar uma olhada e vi que muita coisa que eu tinha aprendido tinha sido mudado, o jeito de você calcular algumas coisas. Né? O jeito que eu aprendi tinha mudado. Não, isso aqui não é mais assim, isso aqui não está incerto, não dá tanta precisão, vamos calcular dessa forma aqui agora. Ou seja, passou por 7 edições. Quantas edições tem a Bíblia?
a única, até hoje. Você pode ter versões, você tem a Bíblia atualizada, você tem a Bíblia corrigida, King James, ampliada, nova versão internacional, mas tudo um aqui diz 6, outra vai dizer meia dúzia. Na verdade, a essência é a mesma. A palavra de Deus está ali. Ela nunca passou por uma edição. Ninguém nunca chegou para ela e falou assim: epa, Jesus Cristo morreu, mas ele não ressuscitou, não. Nunca vai haver isso. Nunca. A palavra de Deus é a verdade para tudo. Por isso que Salmo lá 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. É luz para os meus caminhos, para os meus pés. A gente deve andar sempre baseado e pautado na palavra de Deus. Amém? Então, se a gente for examinar a palavra de Deus, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, em Salmo 139, para a gente meditar um pouquinho em algumas coisas que tem nesse Salmo 139. É um salmo bem conhecido, mas eu quero trazer outras coisas para você, para te inquietar mais ainda. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, ali tu estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua mão, a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas, com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste no interior, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe o bem. Eu vou parar por aqui, porque aqui Davi está falando sobre como, de forma tão assombrosamente maravilhosa, Deus criou ele, Deus me criou, Deus criou você, não é? Só voltando um pouco, o mundo sempre lá fora diz que a evolução, a criação, nós crentes sempre combatemos a teoria da evolução. Eu falo teoria porque ela não é provada. Se fosse provada era lei, não era teoria. Quando eu digo a lei da gravidade, é porque se eu soltar alguma coisa aqui, ele vai cair. É lei, é provado. Mas a teoria da evolução não. Não é provada. E nunca vai ser. E nunca vai ser. Então, simplesmente dizem que nós combatemos essa teoria, mas na verdade é justamente o contrário. Bem antes de surgir essa teoria, existe uma tese que eu vou mencionar para vocês, que chama-se a tese do relojoeiro. Né? Ele fala mais ou menos assim, né? Se um dia você for andando no campo, né, e você lá se deparar com um relógio, você está andando no campo, se deparou com um relógio, isso só prova uma coisa: existe um relojoeiro. Amém? Então, se eu for andando com você e ver, só existe uma prova: Deus formou você de modo tão maravilhoso e assombroso. Se a gente for estudar Luciene ali, a professora de biologia, a gente sabe disso, né? E a gente sabe que o nosso código todo, a gente se parece com nossos pais, nossos filhos se parecem com a gente, e a gente se parece por causa da questão do código genético que tem. Deixa eu te dar uma informação. É, dentro do nosso código genéticozinho, aquelas letrinhas que a gente vê lá, dentro de cada célula tem o nosso código genético, existe mais de 3 bilhões de letrinhas naquelas, dentro de cada célulazinha nossa ali. Mais de 3 bilhões. E a gente é formado, né, porque imagina assim, Deus fazendo as pessoas, não, eu vou fazer, pastor Wagner, eu vou combinar essa letrinha com essa aqui, ele vai sair assim. Bom, essa letrinha com essa aqui vai dar o topetezinho dele, mas aqui, o lado aqui assim, né?
Tá bom, aí eu vou fazer ele desse jeito aqui, né? É desse jeito, não é? Eu vou fazer o pastor Eduardo. Pronto, eu vou fazer ele aqui, essa letrinha vai ser com essa aqui. 3 bilhões em cada célula, tá? E Deus está lá fazendo você lá de modo tão assombrosamente, não é? E maravilhosa. Eu vou fazer essa letrinha aqui. Pronto, essa letrinha aqui vai dar a altura dele. Essa outra letrinha combinada com essa vai dar o cabelo. Se bem que não vai demorar muito tempo, não. Mas eu vou fazer aqui assim. Eita, será que eu vou pegar um gabinete depois? Acho que não. Já tem. Vou entrar na fila. Eu não, né? Os pastores vão entrar na fila. Eu vou ficar lá dentro. Mas é mais ou menos assim, gente. É mais ou menos dessa forma que Deus criou você. Sabe? Quando você anda, eu andando essa semana passada, essa semana eu não andei, andando de bicicleta ali com os irmãos dele. Domingo passado, andando com o leão. Aí você vai ali na orla ali e vê a perfeição do mar, da natureza, das estrelas, de tudo. Não tem como aquilo vir do nada, do acaso. Não tem como aquilo ser evoluído. Alguém pensou em formar tudo aquilo ali. Por que, que aquele mundão de água não vem e não entra para cá? Alguém pensou em colocar a terra um pouco mais alta para a água não vir. Não é? Não é verdade? Porque a mente de Deus é assim, nós temos, quando a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, é porque nós devemos pensar dessa forma, que alguém criou você, alguém fez você, que você não vem do acaso, você não evoluiu do nada e veio do acaso. Não, você foi criado do nada. Você foi criado por Deus, não é? Gastou-se, se eu não esqueço agora, mais de 5 milhões de dólares num projeto chamado DNA mitocondrial. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Eu vou explicar bem. Ou seja, pegaram 147 mulheres do mundo todo, de várias partes do mundo. Está publicado na revista Nature, uma importante revista científica. Eu tenho até a referênciazinha dela. Pegaram 147 mulheres do mundo todo, de vários países, de vários lugares, e pegaram o DNA delas. DNA mitocondrial, que acho que eu estou falando, é DNA, um DNA que só passa de mulher para mulher. Mas não é a Marisa, tá? De mulher para mulher não é a Marisa. É o DNA mitocondrial, tá? Ela vai passar. Eu tenho, mas eu não passo para os meus filhos. O DNA meu mitocondrial vem da minha mãe. Assim como dos meus filhos vem de Milena. Então não passa de mulher para mulher. Então eles gastaram 147 milhões e descobriram que essas mulheres, elas vêm de uma só mulher. Elas vêm de uma só mulher. Gastaram 5 milhões para descobrir isso. Né? Se eu está aqui na Bíblia há mais de 6 mil anos. Não é verdade? Depois, quase 10 anos depois, fizeram uma pesquisa novamente. Pegaram esse resultado desse cara que publicou essa pesquisa. E uma estudiosa disse: eu quero ver cronologicamente se o mundo veio dessa única mulher. Cronologicamente, eu quero saber quanto tempo isso demorou para que esse chegasse nesse DNA de hoje, aqui agora. Porque ele muda, mas vai mudando aos pouquinhos. Fizeram a ordem cronológica, deu 6.000 a 6.500 anos. Bate com a cronologia da Bíblia. Gastaram um monte de dinheiro. Se eu conhecesse esse povo, eu ia dizer: rapaz, se vocês quitarem um apartamento que eu comprei ali, eu dou o nome dessa mulher para vocês. É muito mais fácil, não é não? Vocês vão gastar muito menos e eu digo até o nome dela para vocês. Não precisa ter gastado muito dinheiro. Não é verdade? Então, gente, quando a gente diz que a palavra de Deus é a verdade, ela já está muita coisa já escrita aqui na palavra de Deus. Tem muita coisa aqui revelada que às vezes a gente passa por cima da palavra de Deus, não é? E a gente não traz para o nosso dia a dia. Porque o próprio Paulo diz que e nós já sabemos disso também, o conhecimento é importante. O conhecimento na palavra de Deus é muito importante para que a gente não caia nas ciladas do inimigo. Eu queria que tu abrisse aí a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Amém. Ele diz assim, ó, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles, na própria astúcia deles. Então, quando você sair fora, que chegar amanhã, e começarem a tentar rebater que o mundo não foi criado, que Deus não existe, alguma coisa desse tipo, já tentaram fazer isso há muitos e muitos anos atrás. Desde quando Paulo já estava pregando ali, não é? Tem um texto de Atos, não é? Atos 1:18, depois você pode olhar, que todos os estudiosos já daquela época já tentavam barrar a palavra de Deus. Porque para eles é loucura, porque a gente sabe que as coisas do Espírito só discernem no Espírito. E nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, amém? Então eles dizem que tudo isso aí é loucura. Só que a palavra de Deus diz que mesmo a loucura de Deus é mais sábia do que sábia do que a sabedoria de todos os homens. Não é verdade? Então não tem como de jeito nenhum. Eu fui atrás de algumas frases. Tem uma frase muito interessante de Bill Gates, que ela fala assim: tente uma, duas, três vezes, e se possível tente a quarta, a quinta, quantas vezes for necessária. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Nossa, Bill Gates disse isso, eu vou começar a tentar. Lá na Bíblia já está escrito há muito tempo atrás que um dos frutos do Espírito é a perseverança. É só perseverar na palavra de Deus. Então, muitas coisas já estão escritas há muito tempo. Então, aí ele continua, né? Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Já está escrito aqui, muito tempo aqui atrás. Já está escrito. Tem muita gente que gastou um monte de dinheiro, aí começa a provar de que todos os continentes eram juntos há muitos e muitos e muito tempo atrás. Todos os continentes eram juntos, depois começaram a se separar. Gastaram um monte de dinheiro. Se você abrir a Bíblia em Gênesis 1, vai estar escrito lá: separe a porção molhada da porção seca. Deus não disse as porções secas, não, ele disse: separe a porção molhada da porção seca. Então lá em Gênesis já dizia que o mundo era um só mesmo. Depois é que ele foi separar, aí houve dilúvio, um monte de coisa. Então, existem pessoas hoje no mundo aí, muitos e muitos. A ideia do criacionismo, tá? É uma ideia que está se difundindo no mundo. Existem muitos seguidores. Não é ideia de crente. Não é ideia de crente. São simplesmente pessoas imaginando que não existe a mínima possibilidade do mundo ter evoluído. Precisa ter alguém, um ser inteligente que faça todas as coisas na ordem certa, né? Essa teoria é coisa científica, mas saber quem é o Criador, aí a gente sabe que aí é fé, aí é Deus, aí é o Deus do universo. Quão famoso és, Deus do universo, tua glória enche a terra e enche os céus, tua sabedoria é tão alta que eu não consigo nem imaginar, não é verdade? Nem imaginar a sabedoria de Deus, mas nós temos a mente e devemos pensar como Cristo. Eu vou te dar mais uma ideia da sabedoria de Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Isaías 40:26. Isaías 40:26. Isaías 40:26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Você é ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Então esse versículo ele me chama a atenção. Eu já tinha lido várias algumas vezes, mas depois que eu comecei a meditar mais um pouquinho e vi essa palestra, tudo, eu comecei a meditar e ver, ter outra visão desse versículo aqui.
A ciência já prova que existem mais estrelas no céu. A gente daqui, de onde a gente está, a gente só consegue enxergar cerca de 3.000 estrelas. Mas a ciência já provou que existem mais estrelas no céu do que, do que os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos que existem aqui no mundo. Existe mais estrelas lá do que os grãos de areia, os grãos de praia. Então, para a gente ter uma noção da sabedoria de Deus, depois que terminar aqui, você vai lá na praia, pega um grãozinho, pega um punhado de areia na sua mão, né? Aí você chega em casa, joga em cima da sua mesa, separa todos os grãozinhos de areia assim. Aí depois você dá nome a cada um. Esse aqui eu vou chamar de Wagner, esse aqui eu vou chamar de Eduardo, esse aqui eu vou chamar de Vinícius, vou chamar tudo aqui assim, todos os grãozinhos de areia. Não é porque... Aí depois você faz o seguinte, você junta tudo, põe na mão e joga de novo. Aí você diz, isso aqui era o Wagner, isso aqui era... Porque é o que Deus está dizendo na sua palavra aqui. O seu exército de estrelas, ele conta todas. Sabe o nome, nenhuma falta. A Bíblia já diz isso aqui há muito, muito tempo. A sabedoria de Deus é muito mais alto do que a gente possa imaginar. É por isso que Salmo 19 diz que os céus proclamam a sua glória. Não é? Eu vou abrir aqui bem rápido, só para você, para não parafrasear. Diz, os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras nas suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Porque basta você sair e olhar lá fora a glória de Deus. Mas por que Deus fez um mundo tão grande, com tantas estrelas? Mas se ele tivesse feito uma casinha só bem pequenininha, a gente não teria como contemplar a glória do seu poder. Ele fez aquilo o quê? Para o louvor e sua glória. A terra ele deu a gente, mas o mundão lá fora é para você. Toda vez que olhar, assim como ele fez com Abraão. Abraão, olha as estrelas, olha a areia do mar, assim será a tua descendência. Toda vez que a gente olhar para lá, para o céu, e ver aquele mundão de estrelas, olhar a areia, saber que Deus é poderoso e criou todas aquelas, e sabe o nome de cada uma daquelas que estão ali, conta todas, e nenhuma só falta. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. A Bíblia, em 1960, mais ou menos 1960, a NASA mandou uma sonda para tirar uma foto da Terra, lá, né? E viu, tiraram a foto da Terra. Está lá a foto da Terra ali. E viram pela primeira vez que a Terra pairava sobre o nada. Ela gravitava, não tinha nada para sustentar aquilo ali, a Terra ali. Não é? Bom, Jó 26:7, eu vou ler aqui para vocês. Jó 26:7 diz: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Já estava escrito há muito tempo. Já estava escrito há muito tempo. É por isso que a gente diz que a palavra de Deus é a verdade. O cara gastou um monte de dinheiro para mandar alguma coisa que já estava escrita aqui há muito e muito tempo. E muito tempo. É só o mundo começar a ler isso aqui. Somente começar a ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. A gente conhecer a palavra de Deus é uma forma de adorar a Deus. Porque o que vem lá de fora não vem me contaminar. O que vem lá de fora não vai contaminar o meu filho, não vai contaminar o seu filho. É examinando a verdade. A gente sempre diz que a gente conhece a nota falsa, o pessoal que trabalha em banco conhece a nota falsa, examinando a verdadeira, na verdade. E uma vez eu falando com um amigo meu, ele trabalha no Banco do Brasil, ele mora lá em Palmas, ele disse que realmente, às vezes ele está contando, ele está com um monte de dinheiro ali na mão ali, ele começa a contar para fechar o caixa ali, ele começa a contar, de repente ele tem uma nota falsa aqui no meio. Pelo tato, quando é uma falsificação um pouco grosseira, ele está contando ali, ele, opa, tem uma nota falsa aqui no meio. Porque às vezes, Satanás vem com as coisas grosseiras para a gente. O pastor Vinícius, há um tempo atrás, ministrou bem sobre isso. Coloca aquela coisa escancarada que você realmente sabe, caramba, aquilo ali realmente não é de Deus, aquilo ali é Satanás por ir. Mas tem outras que são mais refinadas. Você veio evoluído. Você simplesmente
né, tinha um monte de moléculazinhas, umas descargas elétricas ali, aí de repente essas coisas começaram a se juntar ali, aí de repente assim surgiu o primeiro ser vivo, assim, surgiu uma ameba. Né? Aí Deus quando fez imagem, não cabe, né? Deus quando fez a minha imagem, me fez a sua imagem e semelhança, ele fez ali, juntou tudo, pegou um pouquinho de areia, soprou, de repente criou uma ameba. Não cabe na cabeça de ninguém, não é verdade? É a questão de que você realmente, de modo maravilhosamente e assombrosamente, você foi criado. Bom, eu vou dar algumas coisas aqui, bem rápidas para você. Muitas coisas que eu achei pesquisando que estava na Bíblia há muito tempo. E só agora a ciência, quando eu digo agora, né, não é ontem e hoje, tem coisas que descobriu lá no ano 1600, mas de 1600 para trás até a criação já estava muita coisa escrita, né? Que mostra, né, muitas coisas. Bom, a Bíblia, há um tempo atrás, né, acho que, não me lembro, acho que Isaac Newton fez a lei da conservação, não, Lavoisier, a lei da conservação da massa. Ele diz, na natureza nada se cria, nada se faz, tudo se transforma, não é verdade? Nossa, a lei da conservação. Bom, se você abrir a Bíblia em Eclesiastes 3,14, diz assim, ó, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada lhe pode acrescentar, nada lhe pode tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Já estava escrito aqui há muito tempo. O que Deus fez, você não pode criar nem tirar. Não é verdade? Você não pode criar. Todas as coisas que Deus fez são eternas. Estava lá há muito, muito tempo, né? A questão de dizer, nossa, descobrir há um bom tempo que a Terra é redonda. Né? Para a gente hoje parece bobagem, mas até há muito tempo, algum tempo atrás, ali, ninguém sabia como era a Terra. Bom, se você olhar em Isaías 40, 22, vai estar lá escrito assim: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Pelo que eu entendo, quando você está sentado sobre a redondeza de alguma coisa, é porque é redondo, não é verdade? Então já estava escrito na Bíblia há muito e muito tempo que a terra gravita, eu já falei para vocês, Jó 26, 7, não é verdade? Até algum tempo atrás, a moda era as construções pré-fabricadas, né? O cara já vai erguer um prédio aqui, até eu esqueci esse prédio aqui, leva um pouco disso. Você já faz as colunas pré-fabricadas já, e já monta tudo aqui direitinho. Nossa, a evolução da construção civil, né? Se você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 7, tem lá falando sobre a construção do templo. Salomão construindo o templo de Deus. Sabe o que é que ele diz lá? Ó? Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa que edificava. Ele já fazia isso. Ele já fazia isso. Se você abrir a Bíblia, você vai ver Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, discorrendo sobre biologia, sobre zoologia. Está escrito aqui na palavra de Deus. Está escrito aqui, discorrendo sobre tudo isso. Já formando a criação, né, já fazendo as construções pré-fabricadas, não é? Aí quem gosta mais um pouco, né? A Bíblia em Hebreus 11:3, Hebreus 11:3 diz assim, ó, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira de que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, das coisas invisíveis, não é? Nós somos formados de coisas invisíveis. Nós somos formados de coisas invisíveis. Mas como? Né? Você vai, parece até coisa, realmente parece que é coisa de cientista aqui. Né? Se você for estudar mais um pouquinho, você vai ver que nós somos formados por tecido, de moléculas, por átomos. Aí, se até bem pouco tempo se achava que o átomo não se dividia, depois começaram a ver que ele se divide. Aí ele tem aquelas partículas subatômicas bem pequenininhas, que até hoje a ciência sabe que ela existe, mas ela não pode ser vista de tão pequena como que ela é, que ela não interage com a luz. Então, Hebreus 11:3 já dizia que a gente é formado das coisas que não se vê, que não aparecem. Você é formado, né? Todo mundo aqui, isso aqui é formado, esse púlpito, essa igreja, você, somos formados de coisas que não se vê. É o tijolinho lá, eles vão criando, criando, até se chegar à forma de visível. Tá na Bíblia, dentro do tempo de Hebreus, há muito tempo.
E só agora a ciência veio realmente é, revelar, achar isso aí. Aí a gente deve estar perguntando, opa, graças a Deus, provaram que a Bíblia é verdade, não é verdade? Provaram? Não, não provaram que a Bíblia é verdade. A Bíblia provou que a ciência é ignorante ainda, porque estava escrito aqui há muito tempo. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Eu queria chamar Júnior aqui. E nós cremos isso. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. A gente precisa só aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque Ele cuida da gente. Quando a Bíblia diz, Deus diz que Deus cura, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo veio ao mundo na forma de homem, nós devemos acreditar. Ninguém prova que Jesus Cristo não veio ao mundo. Eu tenho uma revista lá na minha casa que saiu em dezembro de 2003, uma publicação da revista super interessante. E o título é assim, Fé faz bem. A gente já sabe disso há muito tempo. Não é verdade? Para terminar, eu queria ler um pequeno texto da palavra de Deus. E você, enquanto eu leio, você curvasse na sua cabeça, pensasse um pouquinho na palavra de Deus. É um texto que está lá em Romanos, capítulo 1, capítulo versículo 19, que eles falam, a palavra de Deus diz assim: porquanto o que é de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes de coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do Deus corruptível, bem como quadrúpedes, aves e répteis. Por isso Deus entregou tais imundícias pelas concupiscências do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Os homens tentam mudar a glória de Deus. Tudo que é conhecido de Deus e seus atributos são revelados na sua criação. E os homens vêm até hoje tentando mudar a glória de Deus, não glorificando Ele como o Criador. É só você sair daqui e olhar todas as coisas que Deus criou para você na sua vida. Tem uma frase bem interessante, né, que diz que se a ciência for devidamente estabelecida e a Bíblia completamente interpretada, elas nunca vão entrar em contradição. Nunca ninguém vai provar nada contra essa palavra aqui, porque ela é a verdade. Ela, acima de tudo, é a verdade. Ela é quem me guia, ela me ensina como ser um bom crente, ela quem ensina como sermos bons adoradores, ela ensina como a gente mexer com nossas finanças, ela é quem ensina como sermos boas esposas, bons maridos, bons jovens, bons filhos, bons pais, não é verdade? É a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa aplicar tudo isso, porque lá em 1 Pedro diz que a graça e a paz vêm pelo conhecimento de Jesus. Amém? Alexandre?